Imagine um lugar tão aterrorizante que até os cantos mais sombrios da sua mente mal conseguem compreendê-lo. Um lugar descrito na Bíblia como o Lago de Fogo, onde tormento sem fim aguarda aqueles que se desviam do caminho da retidão. Você pode estar se perguntando: isso é apenas uma história ou existe uma verdade que exige nossa atenção? A resposta é inequívoca. Esta é uma realidade que exige introspecção e mudança. Hoje, exploraremos por que sua posição espiritual importa mais do que nunca e como abraçar a fé pode iluminar o caminho para a salvação. Lembre-se, Jesus está com você, pronto para abençoar sua jornada. Então, inscreva-se para mais insights e compartilhe nos comentários de onde você é ou como Jesus mudou sua vida. Que Jesus o abençoe abundantemente. A realidade do Lago de Fogo é uma verdade crua e perturbadora que exige nossa total atenção e compreensão. Não é meramente um símbolo ou um conto de advertência criado nas profundezas da imaginação humana. Não, de acordo com a Bíblia, o Lago de Fogo representa um reino tangível de consequências, onde os capítulos finais do julgamento eterno estão escritos. Em Apocalipse 20:14, ele é descrito sem ambiguidade. Então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo. Esta passagem, vívida e direta, não permite interpretar coisas levianas ou fugas metafóricas. Ela fala de um fim definitivo, onde o tempo perde o controle e a implacável misericórdia e presença de Deus estão notavelmente ausentes. Muitos tremem ao pensar no inferno, percebendo-o como o ápice da retribuição divina. No entanto, o Lago de Fogo supera até mesmo esse conceito temido em severidade e finalidade. Na doutrina cristã tradicional, o inferno é retratado como um lugar de tormento e separação de Deus. No entanto, ainda pode haver um vislumbre de esperança para aqueles confinados nele, dependendo de certos pontos de vista teológicos. A esperança de que o poder da redenção de Cristo possa penetrar até mesmo o mais profundo desespero. Mas tal alívio não existe no Lago de Fogo, onde há irreversibilidade e a regra inflexível. A eternidade ali carece da mais tênue sombra da presença divina, uma noção que deveria apoderar-se do coração com medo e urgência. Reflita sobre a ausência da misericórdia de Deus neste lugar. O amor onipresente prometido aos crentes, aquele recanto de compaixão divina que eleva os cansados e abriga os perdidos, é notavelmente vazio aqui. Imagine um reino onde todo o traco da luz e do amor de Deus se extingue, onde o calor de sua graça não pode ser sentido. É uma perspectiva arrepiante que deveria impulsionar almas fervorosas a buscar a verdade e a segurança nas promessas da salvação de Cristo. O Lago de Fogo é identificado como a segunda morte, um consumo profundo e irreversível da alma. Ao contrário da primeira morte, que meramente encerra a vida mortal, esta segunda morte erradica a existência espiritual dentro das chamas perpétuas. É um fogo consumidor não de purificação, mas de destruição, enfatizando seu papel como a resolução final para aqueles que não se reconciliaram com Deus. Esse estado perpétuo nega qualquer possibilidade de renovação ou redenção. Não há luto pela perda, pois o arrependimento serve apenas para aprofundar a realidade da separação do bem, da justiça e do descanso eterno. É preciso ponderar o que a vida, ou a ausência dela, realmente significa quando confrontado com essa visão de julgamento eterno. A ideia evoca uma imagem convincente de almas, suportando um ciclo interminável de arrependimento e tormento. Sua punição persiste em uma arena atemporal, desprovida da doce libertação da redenção. Aqui, a alma percebe plenamente o peso das oportunidades perdidas, dos chamados não respondidos ao arrependimento e da rebelião que a levou a ignorar a luz que a acena. O medo cultivado por essa verdade não visa paralisar, mas provocar introspecção e acal. Serve como um chamado retumbante para examinar a própria vida,
para considerar se o próprio nome está inscrito no livro da vida, uma questão que exploraremos no capítulo subsequente. Por mais inquietante que seja a realidade do Lago de Fogo, ela continua sendo parte integrante da narrativa espiritual escrita nas Sagradas Escrituras. Sua inegabilidade ressalta a gravidade arrebatadora por trás de cada decisão tomada na vida. Abracar a graca, buscar a justica e viver à luz da verdade divina. Evitar esse destino temível requer arrependimento genuíno e uma fé resoluta em Cristo como Redentor e Salvador. Essa certeza implacável do Lago de Fogo não deve apenas nos impulsionar em direção à salvação pessoal, mas também me inspirar uma urgência compassiva na maneira como nos relacionamos com os outros. A jornada espiritual daqueles ao nosso redor pode depender dessas intervenções oportunas. Compartilhar o significado da salvação. A sinceridade em buscar a verdade de Deus e viver sob sua misericórdia torna-se não apenas um ato de fé, mas também de profundo amor e responsabilidade. A visão do Lago de Fogo nos impele a proclamar e incorporar a esperança salvífica que somente Cristo pode oferecer, enfatizando por que a fé deve permanecer inabalável e profundamente pessoal. A realidade preocupante do Lago de Fogo não é apenas um ponto final no debate escatológico, é um chamado para uma vida presente e vibrante em Cristo, que convida ativamente outros a descobrirem essa profunda verdade em seus corações. Tal é o poder de compreender esse julgamento final. Ele promove uma disposição transformadora de viver nossas vidas terrenas com significado eterno, fundamentadas na fé que transcende o medo. À medida que nos aprofundamos no cerne da questão, confrontamo-nos com uma verdade preocupante sobre quem enfrentará esse julgamento terrível. O Lago de Fogo não está reservado apenas para os criminosos hediondos ou para aqueles que se destacam em notoriedade devido às suas ações monstruosas. Não, o escopo é muito mais amplo, muito mais pessoal. Este destino poderoso e final, conforme descrito com tanta clareza assustadora no livro do Apocalipse, aguarda qualquer pessoa cujo nome não esteja escrito no livro da vida. Apocalipse 20:16. Isso inclui aqueles que você menos espera, pessoas comuns que viveram suas vidas sem verdadeiro arrependimento e fé em Jesus Cristo. É uma constatação surpreendente, não é? Pensar que a divisão entre aqueles que habitaram eternamente com Deus e aqueles que enfrentaram uma eternidade sem Ele não necessariamente se enquadra na moralidade social ou no julgamento humano de bondade. Em vez disso, tudo depende de um aspecto fundamental: a entrega completa a Cristo. Talvez você se pegue refletindo sobre sua vida agora, considerando as ações que realizou em busca do que acredita ser bom e nobre. De fato, o mundo frequentemente mede a dignidade e a aceitação com base em ações, atos de bondade, caridade e altruísmo. Embora tais atos sejam certamente louváveis, eles não são a porta de entrada para a vida eterna ou para longe do Lago de Fogo. Isso parece paradoxal, não é? Confuso até mesmo, quando você se esforça para viver uma vida de bondade. A verdade bíblica, no entanto, permanece firme. A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. É uma dádiva, um favor imerecido concedido àqueles que creem no poder e na ressurreição de Jesus Cristo, incorporando o arrependimento genuíno. Isso não é meramente um reconhecimento de sua existência, mas uma fé inabalável que transforma a própria essência do ser. Para ser franco, viver uma vida adornada com boas ações, sem um coração verdadeiramente transformado pela fé em Cristo, pode deixar alguém fora dos portos da vida eterna. É um pensamento inquietante até que percebamos a bela simplicidade e acessibilidade de verdadeiramente conhecê-lo. Requer humildade, um coração disposto a se afastar da autojustiça e fé fervorosa. Considere aqueles nas Escrituras que viveram bem aos olhos da sociedade, mas falharam por não possuírem esse componente crucial. O jovem rico, um entusiasta da obediência, mas não disposto a abrir mão de riquezas materiais para abraçar os ensinamentos de Cristo. Mateus 19:16-22. Ou os fariseus, zelosos pela lei, mas desconhecendo a essência do Messias diante deles.
Existe alguém entre nós que não precisa de redenção? Não. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23. E esta é a principal razão pela qual cada indivíduo precisa da graça salvadora oferecida por Jesus Cristo. Ninguém é automaticamente excluído da necessidade de salvação por causa de sua reputação, nem os infames, nem os aparentemente justos. Agora, você deve se perguntar: qual é a sua posição? Seu nome está inscrito no livro da vida? Esta é uma pergunta importantíssima, com implicações eternas. É uma questão que exige profunda reflexão pessoal e, para alguns, talvez um profundo despertar espiritual. A oportunidade de voltar à vida para Cristo permanece, mas deve ser agarrada com urgência e sinceridade. Não se trata apenas de ser religioso. Trata-se de um relacionamento vivo e pulsante com o Salvador que está à porta e bate. Você o deixará entrar. Que decisão pessoal e crucial. Ao ponderar sobre isso, lembre-se de que a graça de Deus não exige perfeição de nós. Em vez disso, ela oferece redenção, incitando todos a virem como são e deixarem para trás o peso da autojustificação. Como consequência eterna, o lago de fogo não é discriminatório com base em parâmetros terrenos. Em vez disso, ele se apresenta como uma realidade inevitável para qualquer pessoa cujo coração e vida não estejam ancorados no amor e na redenção de Cristo. Portanto, o momento de agir, de introspecção, de reavaliação espiritual e agora. A decisão que você toma ecoa pela eternidade. Quem enfrentará esse julgamento terrível? Talvez não quem você normalmente julga, mas todos os que escolhem caminhar pela vida sem Jesus, independentemente de suas acoes ou status terrenos. Reflita profundamente, pois nessa reflexão está a porta para a redenção e a vida eterna. A importância dessa compreensão não pode ser exagerada. Ao navegar pela rotina diária da vida, você já parou e se perguntou: o que é realmente importante nesta vida passageira? É muito fácil se perder no fluxo e refluxo das rotinas mundanas, atraído por um ritmo enganoso que sussurra que você tem todo o tempo do mundo para resolver as questões fundamentais da vida. Mas considere isto. Se o fim fosse realmente iminente, se a perspectiva de consequências eternas estivesse ao virar da esquina, você não gostaria de garantir que está preparado? O tempo como o conhecemos não é ilimitado. O mundo pode sugerir que a salvação é apenas uma garantia, uma preocupação distante, levando você a acreditar que há bastante margem de manobra para emendar sua vida espiritual conforme seu próprio ritmo. Essa falsa certeza pode ser perigosamente sedutora. Nessa ilusão, você pode pensar que pode chegar à fé gradualmente, que pode desfrutar dos luxos e distrações do mundo agora e se preocupar com a espiritualidade mais tarde. Mas e se o depois nunca chegar? A urgência do momento presente não pode ser exagerada. As Escrituras alertam que o lago de fogo não é apenas um mito aterrorizante ou uma metáfora a ser ignorada. É uma realidade enfatizada como a consequência final para aqueles que passaram a vida em negação. Versículo após versículo, a Bíblia implora que você acorde do sono espiritual, que discerna a urgência do hoje e que se debruce sobre onde reside o seu destino eterno. Os ecos do Apocalipse ecoam silenciosamente, mas com firmeza, incitando você a garantir que seu nome seja encontrado naquele precioso livro da vida. Você não quer esperar até que a tinta seque. Reflita sobre como a sociedade sutilmente incentiva a procrastinação no arrependimento. Quantas vezes a voz suave do conforto mundano lhe diz que você está bem do jeito que está, sem a necessidade de mudança. Prosperamos em meio a distrações, priorizando o temporal em detrimento do eterno, inconscientemente vinculando nosso destino eterno a escolhas transitórias. O inimigo é astuto, especializado em tecer falsas garantias, sussurrando garantias que não se sustentam diante da verdade divina. Efésios 5:15-16 convida a uma vida cautelosa, exortando-o a ser sábio, a compreender a natureza fugaz do tempo,
reconhecendo que os dias são maus. Um coracal ocioso e uma presa fácil, sujeito às armadilhas da complacência. Você não é chamado simplesmente a reconhecer esse mal, mas a combatê-lo ativamente, alinhando sua vida à vontade de Deus sem demora. Lembre-se, a procrastinação pode ser tão espiritualmente letal quanto a rejeição total. Considere sua jornada espiritual como um caminho em que cada passo conta, cada momento, cada decisão contribui para aproximá-lo ou afastá-lo de Deus. Seja aquela palavra indelicada sem arrependimento, o ato de generosidade adiado ou o chamado não atendido, cada oportunidade perdida atua como uma migalha de pau que o afasta do caminho seguro que vós se deseja. Romanos 13:11. Lembra que agora é a hora de despertar do sono, pois a salvação está mais perto do que quando vós se creu. A reflexão traz clareza, e agora é o momento perfeito para uma profunda introspecção. Reflita seriamente. Onde vós está? Vós está confiante em sua prontidão para o que está além do véu desta vida? Ou vós se permitiu que a complacência se instalasse, presumindo que tudo está bem, enquanto negligencia as disciplinas espirituais e os sussurros do espírito? Que o dia de hoje marque o início de uma ação decisiva. Entre na luz da verdade, refute a miragem do tempo de amanhã. Comece examinando seriamente os recantos mais profundos do seu coração. Identificar as necessidades espirituais agora evita arrependimentos trágicos mais tarde. Buscar a Deus sinceramente interrompe a trajetória rumo à separação eterna. João alerta em seu Apocalipse para aqueles que são sábios, que prestem atenção às palavras da profecia, retendo o conhecimento para poupá-los da condenação inevitável. Neste presente urgente, livre-se das correntes da letargia e reivindique a promessa da redenção enquanto ela está próxima. Filipenses 2:12 admoesta a desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E esse temor do Senhor, um temor reverente, que desperta a urgência em você. Suas decisões de vida são importantes para o seu destino eterno, e a indiferença é uma ladeira escorregadia que leva a consequências irrevogáveis. Imagine este presente como uma dádiva, uma chance imediata, um intervalo precioso concedido pela misericórdia divina para realinhar seu coração com o propósito de Deus. Cada segundo é precioso, cada momento um fio condutor na vestimenta eterna do seu destino. Não fique parado, observando as areias proféticas do tempo se dissiparem. Anime-se em sua jornada, sabendo que o Criador deseja ardentemente que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. À medida que transitamos em direção à busca de refúgio e segurança, perceba que a oportunidade da graça o chama hoje. Responda com sinceridade, sem dar espaço para atrasos. Abrace a urgência que seu espírito tanto anseia e prepare seu coração para abraçar a redenção que o aguarda de braços abertos. Se você tem prestado atenção à urgência do momento presente, pode estar diante de uma encruzilhada, sentindo a magnitude do tempo que resta, que parece se apressar como areia escorrendo por uma ampulheta. Há uma voz mansa e sussurrante chamando você para uma fuga. Uma fuga que não soe possível, mas garantida para aqueles que buscam com sinceridade. O caminho para escapar do sinistro lago de fogo reside na esperança que se concentra em uma verdade inesgotável: a graça e a misericórdia oferecidas por Cristo. Talvez haja uma agitação em seu coração, um despertar para uma nova realidade, onde a verdade espiritual é o ar que você respira. O caminho está aberto, o convite é real, mas requer mais do que um interesse casual. É um convite para uma transformação profunda. Buscar a fuga não se trata apenas de sobrevivência, mas de descobrir uma vida que transborda de propósito e significado eterno, além dos limites temporais deste mundo. Exige um afastamento total da dependência de si mesmo, combinado com um profundo anseio pela intervenção divina. Nessa busca, a humildade se torna seu guia. Reconhecendo suas limitações, admitindo a inadequação de confiar apenas na sabedoria mundana ou em garantias materiais,
Vós reconhece a necessidade de se aproximar de Cristo com um coração humilde. Lembre-se da parábola do filho pródigo em Lucas 15:11-32, que, reconhecendo sua miséria, voltou para casa com humildade apenas para seu pai o abraçar de braços abertos. Esta narrativa é um espelho para refletir a recepção de coração aberto que aguarda aqueles que se voltam para Cristo, independentemente do caminho percorrido. Ao se voltar para essa esperança, perceba que este não é um chamado abstrato, mas uma caminhada dinâmica e diária. Reflita sobre Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não se trata apenas de ouvir o chamado, mas de agir, abrir a porta e convidá-lo a remodelar seu coração e seus pensamentos, transformando sua vida de dentro para fora. Mas por que a urgência? Porque as areias do tempo são implacáveis, movendo-se em direção a um clímax que promete julgamento e acertos de contas, além da compreensão humana. A realidade espiritual delineada nas Escrituras não visa incitar medo, mas promover uma resposta genuína e amorosa à verdade. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3:9, oferece o conforto de que o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a têm por tardia. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. É como uma tábua de salvacal lancada em águas turbulentas enquanto a tempestade ganha forca. Agarre-a hoje, não amanhã ou quando for mais conveniente, mas agora. Sua acal ou inacal tem peso eterno, e este momento, esta respiração, é uma dádiva que convida à mudança. Estar consciente dessas realidades espirituais requer comunidade e encorajamento mútuo. Vós não está nesta jornada isolado. Abrace o poder de compartilhar esta mensagem transformadora com aqueles ao seu redor. Compartilhe com entes queridos, com amigos, com qualquer pessoa que busque significado ou lute contra a incerteza. Busque, estude e ore coletivamente. Há conforto na peregrinação compartilhada em direção à verdade e à liberdade. Sua vida se torna um testemunho vivo dessa mudança, um farol para outros na escuridão. Convide outros a ver, não apenas as vulnerabilidades que as provações expõem, mas também a forca que advém da perseverança pela fé. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes. Deixe que suas ações sejam o testamento que transmite um novo tipo de realidade, firmemente enraizada no amor e na redenção encontrados em Cristo. A oportunidade de escapar se aproxima cada vez mais, fluindo em cascata para a realização inevitável. A segurança é dada gratuitamente àqueles que respondem, não por obras, mas pela fé. Estenda a mão, envolva-se e faça uma aliança com esperança. Uma esperança que tranquiliza e protege até mesmo contra a mais terrível profecia de desgraça. O tempo parece fugaz, mas dentro de sua prontidão, há graça abundante o suficiente para todos os que buscam sinceramente. Abrace esta mensagem em sua vida. Perceba sua profundidade, permita que ela o guie, motive e o lembre das oportunidades ilimitadas inerentes a cada dia para o renascimento espiritual. O chamado é claro, o caminho está iluminado e o Mestre está ansioso para recebê-lo em uma vida transformada, pulsante de segurança e radiante de verdade. Um farol para outros perdidos em meio ao desespero do mundo. Agarre-se a ela, aprecie-a e, finalmente, viva-a.